Graças a Deus por este tempo de louvor e adoração que o Senhor nos deu. Eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos desenvolvendo já há algumas semanas uma sequência de pregações no Salmo 23. Hoje nós queremos avançar para o versículo 6, o último versículo. Não vai dar ainda para terminar hoje, nós podemos estender um pouquinho mais, nos deter um pouco mais na Palavra de Deus. Como eu costumo dizer, nós não temos pressa. O mais importante para nós é refletir na Palavra de Deus e tirar dela as lições e os aprendizados fundamentais para a nossa vida. Amém? Pois eu quero te convidar então para abrir sua Bíblia, vamos ler juntos, mais uma vez, este salmo lindíssimo, belíssimo da Palavra de Deus, e depois vamos repetir a leitura do versículo 6, que será o versículo central da nossa meditação de hoje. Amém? Vamos ler. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então este é o último versículo, o versículo 6, que será o versículo central da nossa meditação para hoje e para a próxima semana. Amém? Vamos ler mais uma vez este versículo. Ele diz assim: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma das características deste salmo, que nós já fizemos referência em algumas pregações anteriores, é a convicção com que Davi trata estes assuntos da presença do Senhor na vida dele, a certeza que ele tinha da presença de Deus. Se você analisar este salmo, você vai ver que não existe nele espaço para dúvida, espaço para incerteza, espaço para insegurança. Em todos os momentos, Davi vai desenvolvendo o seu pensamento, vai direcionando o seu pensamento para o Senhor, e esse pensamento ele está sempre bem firme na convicção, na certeza, na fé que Davi tinha no seu Senhor, no seu pastor. Cada frase que ele dá são frases carregadas de convicção. Uma coisa maravilhosa que nós encontramos realmente neste salmo, a certeza que Davi tinha em meio a este momento que ele estava vivendo. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a quem é o Senhor. Ele diz: Ele é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele guia-me, Ele refrigera-me. E ele diz: mesmo que eu passasse por um momento de dificuldade, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Há uma convicção muito grande em todas as linhas, em todas as frases, em todas as palavras deste salmo, uma enorme convicção, uma enorme certeza de fé da parte de Davi em relação ao Senhor, em relação ao seu pastor. Isso eu acho lindo, eu acho muito bonito. É assim um pensamento que liga todo este salmo, que permeia cada versículo, cada frase que nós encontramos neste salmo. E o versículo 6, ele começa exatamente da mesma maneira. Ele diz: certamente, com toda a certeza, sem margem alguma para dúvida, certamente. Esta expressão certamente vem reforçar ainda mais este pensamento que já vem desde o versículo 1. Podemos dizer que o salmo termina da mesma forma que começa. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Não há margem para dúvida em relação a isso. E ele termina dizendo: certamente, com toda a certeza, vai acontecer. É do jeito que é para ser. É assim como diz este salmo. Davi não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha uma forte convicção no seu Senhor, no seu pastor. Não havia qualquer incerteza nele em relação a todos estes assuntos. E ele sempre usa uma linguagem muito firme, muito convicta, da certeza de tudo que ele estava falando aqui em relação ao seu Senhor e em relação ao seu pastor. Então, o salmo termina como começa, uma expressão da convicção, da certeza de Davi em relação ao seu pastor e ao seu Senhor. Não há nenhuma dúvida de Davi em relação a esses assuntos. E então ele termina desta forma: certamente, algo certo, sem hipótese alguma de falhar. Há outras versões que dizem assim: sem dúvida.
Começa assim, em vez de dizer certamente, ele traduz de uma outra forma. Diz assim, sem dúvida, a bondade e a misericórdia me seguirão. Uma outra versão diz assim, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão. Isto nos fala realmente de convicção, de certeza, de fé. Com que exemplo maravilhoso nós temos aqui da parte de Davi, como nós também deveríamos ser homens e mulheres de fé, de convicção. A fé, diz lá em Hebreus capítulo 11, diz que é a firme convicção, a firme certeza das coisas que se não veem e a esperança das coisas que se esperam. Então ter fé é isso, é ter uma convicção em relação ao Senhor, em relação à palavra de Deus. E nós muitas vezes somos muito frágeis na nossa convicção. Precisamos ser homens e mulheres mais convictos, mais certos. Isto lembra-me uma passagem lá de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, em que o apóstolo Paulo diz algo bem parecido com o que nós lemos aqui da parte de Davi. Ele dizia assim, eu sei, note mais uma vez aquela expressão, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nota a convicção, a certeza de fé do apóstolo Paulo também, à semelhança de Davi. Da mesma forma que Davi fala lá no Salmo, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão, o apóstolo também usa a mesma expressão, ele diz, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo, eu tenho a certeza, ele diz, certamente, Ele é poderoso para me guardar. Note que como era poderosa realmente a convicção destes irmãos do passado em relação às coisas de Deus. Nós vivemos dias em que tudo se relativiza, em que tudo é relativo, nada é certo, nada é firme. As pessoas colocam tudo em dúvida, principalmente estes assuntos da fé. Então esses é que as pessoas gostam mesmo de colocar em dúvida. Nós sabemos que as religiões se multiplicam aí fora, cada um puxa a brasa para a sua sardinha, e na hora que eles querem nos apresentar as suas ideias, eles colocam em dúvida a nossa fé. Eles dizem, sim, será que é dessa forma mesmo? Será que você está entendendo correto? Tentando colocar dúvida naquilo que nós acreditamos. Só que nós precisamos ser homens e mulheres de fé, de convicção na palavra de Deus. Como é que eu e você podemos ser esses homens e essas mulheres lendo e estudando a palavra de Deus, priorizando a palavra de Deus nas nossas vidas? Eu não fico nada admirado de nós vivemos esses tempos de incerteza, principalmente no meio da Igreja do Senhor, porque nós hoje vemos igrejas que fazem cultos de 1 hora e meia, 2 horas, mas se você for observar o tempo que é destinado à palavra de Deus, você vai ver que pouco mais de 15 minutos, 20 minutos, em tanto tempo de culto, apenas é dado 15 ou 20 minutos para a palavra de Deus. Como é que a fé dos irmãos, como é que a fé dos crentes realmente pode ser solidificada, como é que a convicção dos crentes pode ser solidificada na palavra de Deus, se não é dado tempo para a palavra de Deus, se não é dada prioridade à palavra de Deus? Porque é que Davi falava estas coisas todas? Você se lê este salmo, você vai ver que estas coisas não são por acaso. É uma construção, é algo que Davi, é um conhecimento que Davi vinha acumulando ao longo dos anos. E ele escreve este salmo maravilhoso, abençoado, aqui, e ele expressa toda a sua convicção, toda a sua certeza, mas não é uma coisa que aparece do nada. Isso é uma construção de vida, é um conhecimento adquirido que ele foi somando ao longo dos anos da sua vida, e agora ele tem essa condição de fazer esta expressão. O apóstolo Paulo tem a mesma atitude. Porquê? Porque são homens que dedicaram a sua vida à palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a aprender da palavra de Deus, a receber da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus realmente pode solidificar, pode confirmar a nossa fé, pode confirmar as nossas convicções, e nós podemos ter a certeza de realmente estamos a crer no Deus certo, no Deus da palavra de Deus, que as doutrinas que estamos seguindo são realmente doutrinas da palavra de Deus, não são fantasias dos homens, são coisas que vêm da parte de Deus, foram inspiradas verdadeiramente pelo Espírito Santo, e nós temos essa convicção como aprendendo a palavra de Deus, priorizando a palavra de Deus na nossa vida. Era assim que Davi fazia, era assim que o apóstolo Paulo fazia, é assim que eu e você precisamos fazer se nós quisermos ser verdadeiros homens e mulheres de convicção na palavra de Deus, de certeza de fé,
em que a nossa fé não é uma fé boba, alicerçada em teorias dos homens, em doutrinas dos homens, mas é uma fé que está alicerçada verdadeiramente nos ensinamentos da Palavra de Deus, nos ensinamentos fiéis da Palavra de Deus. Esta convicção de Davi, ela não estava acontecendo também porque tudo estava bem na sua vida. Também há uma outra situação que muitas vezes acontece connosco. Quando está tudo bem, nós somos pessoas cheias de fé, cheias de convicção, nós temos certeza de tudo, mas é só abalar um pouquinho as estruturas da nossa vida, é só os alicerces da nossa vida tremerem um pouquinho e nós já pomos tudo em causa. Será que isto é mesmo de Deus? Será que Deus é mesmo conosco? Será que o que eu estou fazendo é certo? Então nós muitas vezes associamos esses momentos de convicção a quando está tudo bem. Mas como nós já dissemos numa pregação anterior, Davi não estava com esta convicção toda porque estava tudo bem na sua vida. Nós já fizemos esse comentário que, segundo a tradição rabínica que estuda a Palavra de Deus, eles acreditam que quando este salmo foi escrito, Davi já seria rei. E não só já seria rei, mas nós sabemos que Davi acumulava funções militares também, então ele era o general maior de todo o exército israelense, e ele estaria então comandando o seu exército numa batalha contra os povos inimigos. E então eles dizem que quando Davi escreveu este salmo, Davi estaria no meio de uma batalha, cercado pelos seus inimigos, ou seja, estava numa posição extremamente desconfortável, extremamente desfavorável, justamente aquelas situações em que alguns de nós coloca logo em causa se Deus é conosco, se realmente nós estamos fazendo a coisa certa, será que seria certo Davi estar naquela batalha? Talvez ele tivesse errado, talvez ele tivesse se precipitado, mas não. Davi, mesmo em meio a um momento de grande aflição, de grande angústia, de grande aperto, ele foi capaz de confiar plenamente no seu Senhor e expressar através deste salmo a sua plena convicção de tudo o que ele pensava acerca do seu Senhor e do seu pastor. Nós também precisávamos confiar mais plenamente no nosso Senhor. Quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão difíceis, é justamente aí, são momentos em que Deus permite na nossa vida para nós exercitarmos a nossa fé. É muito fácil ter fé quando está tudo bem, quando as coisas estão dando certo. Difícil é manter a fé quando as coisas não estão bem, pois muitas vezes Deus permite situações difíceis para a nossa vida, como provações, como testes à nossa fé. A palavra de Deus diz também que a obra que Deus quer fazer na nossa vida é comparável àquela obra do ourives, que ele vai refinar o ouro. E o ouro ele não é refinado na coisa branda, ele é refinado no fogo, na fornalha. A fornalha fala-nos de provação. E quanto mais aquele ouro é refinado, quanto mais ele passa pelo fogo, mais puro ele se torna. E essa é a obra que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Então ele permite provações. Agora, nessas provações, nós precisamos ser vitoriosos, como Davi foi vitorioso nesta provação. Olha como ele se comportou em meio a um aperto grande que estava na sua vida, cercado pelos seus inimigos, com a ameaça até de perder a sua vida ou perder a vida de algum dos seus companheiros, de algum dos seus militares que estavam com ele naquela batalha. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor. Durante a noite, ele, em vez de pensar na possibilidade de derrota, ele pensou na presença de Deus. Ele pensou no pastoreio do Senhor na sua vida. Ele pensou quanto o Senhor era presente na sua vida. E isso o fortaleceu. E o fortaleceu tanto que depois, no dia seguinte, quando eles voltaram para aquela batalha, eles acabaram sendo vitoriosos sobre aquele povo inimigo que o estava cercando. Então, em momentos de provação, são momentos em que nós precisamos demonstrar mais firmemente a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza de quem é o nosso Deus e da obra que Deus tem na nossa vida. Qual era o motivo de tanta certeza? Qual era a motivação? Por que é que Davi estava tão certo? Diz então o versículo: certamente, com toda a certeza, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente a bondade e a misericórdia. Era essa a convicção que Davi tinha. Ele estava certo, ele estava convicto de que o Senhor iria ser com ele
por todos os dias da sua vida, enquanto ele estivesse aqui nesse mundo, e que o Senhor iria tratar com ele com base em dois princípios muito importantes da presença de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus em relação aos seus servos, em relação ao seu povo, a sua bondade e a sua misericórdia. Nós sabemos que Deus tem inúmeros atributos, inúmeras características, como a sua justiça, por exemplo. David não acreditava que a justiça de Deus iria persegui-lo por toda a sua vida. Ou seja, que Deus iria atrás dele para ajustar as contas, para acertar as contas com ele. Não era esse o pensamento de Davi. Davi tinha a certeza de que ele era um redimido pela misericórdia de Deus. E por isso ele acreditava que a bondade do Senhor e a sua misericórdia iriam acompanhar Davi ao longo de toda a sua vida. E esses eram os dois pilares que caracterizavam o relacionamento do Senhor para com Davi. Como é que o Senhor tratava com Davi? Da mesma forma que ele trata comigo, da mesma forma que ele trata com você, com base na sua bondade e na sua misericórdia. Eram os dois pilares em que Davi acreditava plenamente, convictamente, de que o Senhor iria tratar com ele ao longo de toda a sua vida. E isso também são esses dois pilares que nós precisamos acreditar, que são eles que norteiam, que direcionam o comportamento, a atitude do Senhor para comigo e para com você. Então eu quero compartilhar com você agora 4 pensamentos sobre este assunto aqui, esta convicção de Davi. Em primeiro lugar, Davi estava seguro em relação à bondade do Senhor, à generosidade do Senhor, tudo aquilo que o Senhor iria fazer por Davi. Davi sabia que o Senhor iria ser bom para com ele. Um pouco mais na frente, creio que no Salmo 39, ele diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. Davi estava plenamente convicto sobre a bondade do Senhor, que Deus é um ser bom. Deus, por natureza, é um ser bom, não é um ser iracundo, um ser vingativo, um ser que tem prazer em castigar as pessoas. Na verdade, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do que morre, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. As pessoas vão para o inferno, vão ser condenadas por sua própria escolha, não é uma escolha de Deus. Porquê? Porque Deus é um ser bom, essencialmente Ele é bom na sua natureza, é um Deus bom. E Davi acreditava na bondade do Senhor. A bondade é a qualidade da pessoa ou da alma nobre que é generosa. O que é uma pessoa bondosa? É uma pessoa generosa e que naturalmente ela se inclina para fazer o bem, para fazer coisas boas. Alguém que age com benevolência. O que é ser bom? Ser bom é ir além do que é justo. Qual seria a atitude justa do Senhor para conosco? Seria nos abençoar? Ou seria nos castigar em função da nossa desobediência? Então o Senhor, quando Ele diz que é bom para conosco, Ele está dizendo que Ele vai além daquilo que é justo. Além daquilo que seria o normal dele dar para as nossas vidas. Ele vai além. Porquê? Porque Ele é generoso, Ele é bondoso. Então Davi acreditava plenamente na bondade do Senhor, que o Senhor lhe iria fazer bem. O Senhor diz em um outro momento que as coisas que Ele tem para nós não são coisas de mal, mas são coisas de bem, são coisas de bênção, são bênçãos que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos de acreditar realmente na bondade do Senhor. Olha, Deus sempre age em bondade em relação a você. Mesmo quando as coisas parecem que não estão indo bem, pode ter a certeza que há bondade de Deus por trás de todas as coisas que acontecem na nossa vida. O Senhor sempre é bom. Eu sei que às vezes o Senhor permite que dores muito difíceis se alojem no nosso coração, se acometam da nossa vida, dificuldades de toda a espécie, seja na natureza emocional, seja na natureza física, seja na natureza espiritual, seja na dimensão financeira. O Senhor às vezes permite que certas tribulações, como nós dissemos há pouco, o Senhor permite essas coisas para refinar a nossa fé, para refinar o nosso caráter, para tornar de nós pessoas melhores, para forjar estas pessoas que nós somos pessoas embrutecidas pelo pecado, mas com as provações Ele vai trabalhando na minha vida e na sua, e vai nos
depurando, vai nos limpando, vai tirando as impurezas para fazer de nós pessoas melhores. Então você veja que até as provações podem ser vistas, podem ser recebidas por cada um de nós como coisas boas, como atos da bondade de Deus. Isso é uma coisa que nós muitas vezes temos muita dificuldade em ver no Senhor. Nós sempre imaginamos que coisa boa é bênção, coisa boa é carro, coisa boa é chave, coisa boa é apartamento, é casa, é terreno, é coisa material. Nós achamos que coisa boa é isso, mas muitas vezes isso não é o melhor para nós. Nem era isso que nós mais estávamos precisando para a nossa vida. Nós estávamos precisando de um trato da parte de Deus, um tratamento na alma, um tratamento na vida, um tratamento no caráter, para limpar essas impurezas que há no nosso coração. Muitas vezes a gente faz coisas, a gente culpa os outros, arranjamos um bode expiatório para dizer que aquilo que nós fizemos, fomos levados por outros a fazer, não era de nós não éramos assim, outros é que nos tornaram assim. Não, isso não é verdade. Ninguém faz nada que não esteja no seu coração. Existe uma raiz de maldade nos nossos corações, todos nós temos essa raiz de maldade, e o Senhor precisa tratar essa raiz, até essas atitudes que nós temos, de julgar as nossas responsabilidades para cima dos outros, atribuir aos outros a responsabilidade do que nós fizemos, mostra a dureza do nosso coração, mostra a covardia do nosso coração. É um coração que peca, que erra e depois se esconde, atira a pedra, mas depois ele esconde a mão. Esse é o nosso coração. Por isso nós precisamos tanto do trabalho do Senhor, do trato do Senhor na nossa vida. E o Senhor, Ele é muito bondoso para conosco em todas as coisas. E Ele faz essas coisas para nos abençoar, para que nós sejamos pessoas, homens e mulheres, verdadeiramente abençoados no seu reino. Davi tinha plena convicção que Deus trataria com ele enquanto ele estivesse aqui na terra com a sua bondade. Deus iria ser bom para com ele. Isso significava que ele não ia ter problemas? Não, com certeza Deus iria permitir algumas situações difíceis na sua vida. Para quê? Para trabalhar. Então, compreenda que até um processo difícil pode ser um ato da bondade de Deus. Pode ser um ato da generosidade de Deus. É porque Deus quer trabalhar na sua vida. É porque Deus quer trabalhar na minha vida. Então o Senhor permite essas situações para quê? Para nos trabalhar, para nos resgatar, para fazer de nós homens e mulheres melhores. E da mesma forma também, em segundo lugar, em relação à misericórdia, né? Segundo pilar que orientava, que norteava o relacionamento do Senhor para com Davi, que ele tinha firme convicção que ele iria viver toda essa vida aqui na terra, e o Senhor iria tratar ele com bondade e com misericórdia. O que é a misericórdia? Essa é aquela qualidade de Deus de tratar conosco além dos nossos méritos. Quando Deus é misericordioso, o que é que Ele está a fazer? Ele está a tratar de mim e de você, não de acordo com aquilo que nós merecemos, mas de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, como nós falávamos há pouco. É Deus saber que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos abençoa, não é? Isso é misericórdia. Nós não merecemos, mas Ele nos abençoa a si mesmo. É a forma de Deus tratar na nossa vida. Até quando Deus nos disciplina, até quando Deus usa a sua vara. Note que neste salmo também tem a vara do pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Faziam parte das misericórdias. A vara e o cajado fazem parte das misericórdias e da bondade do Senhor. E Davi tinha essa plena consciência de que precisava da misericórdia de Deus na sua vida. Ele não precisava só que Deus fosse bom, ele também precisava que Deus fosse misericordioso. Porque quando Deus o tratava segundo a sua misericórdia, Deus iria desconsiderar algumas fraquezas, algumas falhas de Davi. E olha que ele teve falhas bem graves na sua vida. E Deus realmente teve que fazer um esforço para desconsiderar aqueles tropeções, aqueles tropeços que Davi deu na sua vida, aquelas coisas erradas que ele fez. O Senhor teve que deixar isso para trás, lançar no mar do seu esquecimento aqueles pecados, perdoar o seu servo, para poder continuar a tratá-lo com bondade e com misericórdia. Davi precisava desta qualidade do Senhor para ser abençoado. E eu e você também precisamos. A pessoa que acha que não precisa da misericórdia de Deus, eu quero dizer, essa pessoa está perdida. Ela não entendeu ainda a verdadeira situação da sua alma, o verdadeiro estado da sua alma, o estado de pecador perdido e do quanto nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus.
Nós precisamos profundamente da misericórdia de Deus todos os dias na nossa vida. A palavra de Deus até diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porquê? Porque todo dia nós pecamos, todo dia nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E Ele precisa relevar, Ele precisa lançar essas coisas no mar do esquecimento, precisa usar de misericórdia para conosco. E amanhã Ele precisa esquecer o que aconteceu ontem, ou o que aconteceu hoje, para que amanhã Ele nos abençoe de novo, nos dê uma nova oportunidade, uma nova chance da gente se endireitar, da gente corrigir a nossa vida, da gente e pedir perdão a alguém que nós ofendemos, da gente restaurar um relacionamento que nós quebramos, fazer algo que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida. Tudo isso são atos da misericórdia de Deus. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, um detalhe importante, eu escolhi até uma meditação, ainda não gravei ela, mas eu penso gravar agora na próxima semana um pouco sobre esse assunto, de algo que eu estou lendo um livro, me chamou a atenção para um detalhe muito interessante em relação à questão da misericórdia. E fala acerca daquele rapaz lá, do filho pródigo, que o Senhor permitiu toda aquela situação na vida daquela família. Aquele rapaz foi um filho rebelde, destratou profundamente o seu pai, magoou profundamente o seu pai, pegou a parte da sua herança, foi para uma terra distante, viveu lá dissolutamente. Eu fico pensando assim, meditando nessa experiência desse rapaz, e eu fico pensando o que teria acontecido com aquele rapaz se a vida tivesse dado certo. Se ele tivesse ido para aquela terra distante e as coisas tivessem dado certo com ele ter investido em algum negócio, esse negócio ter prosperado, as coisas terem fluído, e você acha que algum dia aquele rapaz iria cair nele? Algum dia aquele rapaz iria voltar para a casa do pai? Algum dia aquele rapaz iria pedir perdão para o seu pai? Não, nunca. Então veja, tudo o que aconteceu de desgraça na vida daquele rapaz foi um ato da misericórdia de Deus. Nós às vezes achamos que a misericórdia de Deus é só coisa boa, mas não. Às vezes Deus permitir que a gente quebre, Deus permitir que a gente adoeça, Deus permitir que a gente perca alguém, algum familiar, são formas de Deus tentar quebrar a dureza do nosso coração. Para quê? Para que quando a gente chegar no fundo do poço, a gente possa fazer como aquele rapaz fez, e caindo em si, a gente possa cair em nós mesmos, dizer assim, rapaz, o que eu fiz com a minha vida? O que eu desperdicei da minha vida? Que pessoa horrível sou? Como eu me comportei errado ao longo de todos estes anos? Como eu errei profundamente na minha vida, tomando esta atitude, tomando esta decisão. É isso que muitas vezes Deus quer fazer. Então o Senhor, na sua misericórdia, permite que a gente quebre, permite que a gente adoeça, permite que a gente perca alguém. Ele vai quebrando a gente, vai moendo. Para quê? Para que a gente chegue naquele fundo do poço em que a gente caia em nós mesmos e se arrependa de verdade. Aquele arrependimento sem desculpas. Aquele arrependimento que não lança a culpa para o outro, que não diz que nós não éramos assim tão maus, nós até que éramos bons, mas alguém nos fez pecar. Não, aquele rapaz não diz que a culpa foi do pai, que a culpa foi do irmão mais velho, não. Ele simplesmente assume totalmente a responsabilidade do que ele fez e ele diz, pequei contra o céu e contra o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me reconciliar com o meu pai, eu vou pedir perdão, eu não quero saber de mais nada, eu só quero agora realmente endireitar a minha vida e endireitar o relacionamento quebrado que eu quebrei com o meu pai. Então eu vejo assim, aquela experiência que o Senhor permitiu na vida daquele rapaz foi um ato de profunda misericórdia. Foi um ato de grande, de extrema misericórdia que o Senhor teve na vida daquele rapaz. Quantos de nós talvez precisemos de um ato de misericórdia desta natureza para resolver alguma pendência na nossa vida? E olha que Deus muitas vezes age realmente desta forma na nossa vida, para nos fazer sentir os nossos erros, os nossos pecados e nos levar a um verdadeiro, a um completo, a um sincero arrependimento, tanto na presença do Senhor como na presença daqueles a quem nós magoamos. Então veja como é importante a misericórdia do Senhor na nossa vida, seja para desconsiderar alguns atos errados que nós vamos fazendo, seja até para nos levar de volta para o caminho certo, como o Senhor fez com aquele rapaz. Então o Senhor permitiu aquela aparente derrota na vida daquele rapaz para dar uma grande vitória. Mas isso foi um ato da misericórdia de Deus. E é assim que Deus trabalha muitas vezes na minha vida e na vida dos nossos irmãos, permitindo que às vezes a gente sofra,
para nos levar a cair em nós mesmos e dizer assim: o que eu fiz com a minha vida? Estraguei tudo. Não era para ter sido desse jeito. Eu me perdi na caminhada, eu me iludi, eu me enganei. Como fala lá o Salmo número 1, que diz que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Mas o que é que aconteceu connosco? Nós começámos a dar ouvidos ao conselho dos ímpios, começámos a dar ouvidos aos seus ensinamentos pervertidos. A gente sabe que este mundo tem conselhos muito errados, tanto na questão social como na questão familiar, no casamento, e dá conselhos errados para as pessoas, e a pessoa vai e se ilude com aqueles conselhos errados, deixa de ser uma pessoa abençoada porque dá ouvido ao conselho dos ímpios e traz maldições para a sua vida por causa dos conselhos dos ímpios. E o que é que acontece? A pessoa acaba se desviando. Nós não sabemos o que é que levou aquele rapaz ali do filho pródigo, né, para ele se afastar, mas aquilo ali não é uma coisa que acontece de um momento para o outro. Certamente há muito tempo que aquilo vinha sendo trabalhado na sua mente e no seu coração, até que chegou aquele dia em que ele pôs em prática aquele plano maligno que se havia alojado no seu coração. Isso acontece também realmente nas nossas vidas, e o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele acaba depois permitindo que alguma coisa não corra bem, que a gente quebre, que a gente adoeça, que alguma coisa dê errado. Para quê? Para nos levar de volta. É um ato de profunda misericórdia que eu vejo aqui na parte do Senhor em relação ao seu povo, em relação aos seus servos. E Davi contava com essa misericórdia na sua vida. Seja uma misericórdia que desconsiderasse os seus pecados, seja uma misericórdia que se compadecesse da sua alma e o levasse de volta quando ele errasse. E isso aconteceu realmente na vida dele. Ele teve momentos dramáticos em termos de pecado na sua vida, mas Deus foi tão misericordioso para com ele que o trouxe de volta. Ele sofreu muito. Ele teve perda muito grande na sua vida. Ele perdeu até um filho por causa do seu pecado. Mas tudo isso Deus fez para quebrar o seu coração, a dureza do seu coração, e trazê-lo de volta. Aí quando você chega ali e lê o Salmo 51, você vê realmente um homem quebrantado, um homem arrependido de verdade, um homem que estava sofrendo porque sentia falta do Senhor, porque sentia falta do povo do Senhor. Que obra maravilhosa de misericórdia o Senhor teve na vida do seu servo. Em terceiro lugar, ele diz que estas coisas, primeiro ele diz que ele tinha plena convicção, plena certeza de que ele iria ser abençoado pelo Senhor, que o Senhor iria ser com ele ao longo de toda a sua vida e que o relacionamento do Senhor com ele iria ser caracterizado pela bondade e pela misericórdia. Em segundo lugar, a bondade seria realmente um dos pilares. Em terceiro lugar, a misericórdia seria outro pilar. E em terceiro lugar, ele diz que estas duas características, estas duas colunas do relacionamento do Senhor para com ele, o iriam seguir todos os dias da sua vida. Outras versões dizem: me acompanharão, serão como meus companheiros ao longo de toda a minha vida. Estas coisas me seguirão ao longo de toda a minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha o que Davi estava aqui expressando. Ele compreendia que podia contar com a bondade e a misericórdia como se fossem dois companheiros de jornada, dois amigos que Deus colocou ali do lado dele e queriam seguir com ele até o último dia que ele estivesse aqui na terra. Que convicção maravilhosa, que lucidez Davi tinha do seu Senhor e da presença do seu Senhor na sua vida. A bondade e a misericórdia seriam dois companheiros, dois amigos íntimos que iriam seguir Davi até o último dia da sua vida aqui na terra. Que coisa maravilhosa! Nunca o iriam abandonar. Deus nunca deixaria de tratar com ele com base na sua graça e na sua misericórdia, com base na sua bondade e na sua misericórdia. O Senhor sempre o iria tratar com ele. Essas coisas o iriam acompanhar até o último dia. E em quarto lugar, essa expressão final daqui da primeira parte do versículo diz: todos os dias da minha vida. Outra verdade importante que nós temos aqui é que a bondade e a misericórdia do Senhor, esses dois companheiros que Deus tinha colocado na vida de Davi, não era uma coisa temporária. Às vezes a gente faz umas amizades, né? Aquela pessoa
boa que aparece na nossa vida e a gente se anima com aquela amizade e ela vem na nossa casa e nós vamos na casa deles e vamos jantar fora e fica aquele chamego ali, mas ao fim de um tempo parece que a coisa perde a graça e as amizades acabam se afastando, continua amigo, mas não aquele chamego do mesmo jeito que era no início, né? Só que com Davi não era assim. A perspectiva de Davi em relação a estes dois amigos que Deus tinha colocado na sua vida eram dois amigos para sempre, até o último dia da sua vida, todos os dias da minha vida. Não era uma solução temporária, não era uma questão de tempo, seria para sempre, seria o tempo todo em que ele vivesse aqui na terra. Era para sempre. Enquanto Davi vivesse como homem neste mundo, ele iria ter aqueles dois companheiros da parte do Senhor para acompanhar ele nesta jornada. Que coisa maravilhosa, não é? Deus nos abençoa com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, coloca esses atributos como se fossem dois companheiros e nos garante que essa parceria, ela não é um contrato a prazo, que daqui a algum tempo vai vencer, vai precisar ser renovado. Não, o Senhor diz, é para sempre. Eu vou tratar você, enquanto você estiver aqui na terra, eu vou tratar você segundo a minha bondade e segundo a minha misericórdia. É porque enquanto estiver aqui na terra, eu acredito, quando nós formos para a presença do Senhor, o Senhor vai fazer uma renovação muito grande na nossa vida, na nossa natureza, e eu acho que no céu nós não seremos mais necessitados da misericórdia de Deus. Com certeza da bondade seremos sempre, mas da misericórdia eu acho que não vamos precisar mais. Porque entretanto o Senhor já tratou o nosso coração, já tratou a nossa natureza e nos tornou pessoas à semelhança de Jesus. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, nós precisamos destes dois companheiros. Então Davi tinha esta segurança, esta garantia, que era em todo o tempo, até o final, até o último dos seus dias, ele teria a bondade e a misericórdia de Deus como dois companheiros, como dois amigos próximos que iriam estar ali do lado dele, da parte do Senhor, para o ajudar e para o abençoar. Amém? Em conclusão, eu entendo que é um conforto consolador sabermos que o Senhor vai nos tratar segundo a sua bondade e segundo a sua misericórdia, todos os dias da nossa vida. É uma fé inabalável, uma convicção firme que Davi tinha em relação ao seu Senhor e que eu e você também precisamos de ter em relação ao nosso Deus. Então que eu e você possamos conhecer assim o nosso Deus e desta forma confiar nele. Davi só confiava assim no Senhor porque ele conhecia bem o seu Senhor. Nós também precisamos conhecer melhor o nosso Deus para podermos confiar nele mais plenamente. Pelo que nós aprendemos ao longo de todo este salmo, toda esta firmeza de fé, ela não estava alicerçada nas capacidades do próprio Davi, nas características da natureza do próprio Davi. Não é porque Davi era um homem maravilhoso, que ele confiava assim no Senhor, não, era pelo contrário. E ele confiava era unicamente no seu Senhor. Por isso o salmo ele é como se fosse uma oração, uma adoração, um ato de adoração ao seu Senhor, na sua presença. Porque Davi confiava que o Senhor era com ele, que por causa da presença do Senhor ele podia contar com a sua fidelidade, com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia. E como garantia, isto seria para sempre. E então ele seria verdadeiramente um homem abençoado. Amém? Pois vamos ficar com estes pensamentos aqui desta primeira frase do versículo 6, que realmente Deus confirma a nossa fé, a nossa convicção nele, que cada um de nós queira realmente crer mais ainda no Senhor, acreditar mais ainda no Senhor. Para isso nós precisamos de o conhecer melhor, vamos conhecê-lo como através da sua palavra, e conhecendo através da sua palavra nós vamos saber que o Senhor vai tratar todos os dias da nossa vida, com base na sua bondade e na sua misericórdia. E isto não vai ser uma coisa momentânea, não vai ser uma coisa temporária, vai ser para sempre, enquanto nós estivermos na nossa vida. E ao mesmo tempo também a gente afinar ainda mais o nosso conhecimento e a nossa compreensão da bondade e da misericórdia do Senhor, e saber que o Senhor ser misericordioso para conosco não é somente nos dar coisa boa, é às vezes permitir que a gente passe algum processo para nos melhorar como pessoas, para nos melhorar como cristãos, talvez para nos fazer recuperar de algum fracasso, de algum tropeço,
através do arrependimento, através do perdão. Não existe outra ferramenta na palavra de Deus para nos ajudar a recuperar de situações em que nós erramos. Deus não passa a mão na cabeça, Deus não passa um pano limpando a coisa, cobrindo a coisa, fazendo de conta que não aconteceu. Não existe faz de conta na palavra de Deus, não existe faz de conta no nosso relacionamento com Deus, ou é ou não é. E então o Senhor, o que é que Ele faz? A única coisa que pode limpar realmente o nosso pecado é o arrependimento, é o perdão. São as ferramentas que Deus disponibilizou para mim e para você, para realmente limpar a nossa vida. Então que Deus trabalhe depois na minha vida e na sua misericórdia nos dê a oportunidade de arrependimento, para nós também nos endireitarmos, para nós também nos corrigirmos e para nós melhorarmos como homens e como mulheres de Deus que devemos ser. Amém? Pois que Deus vos abençoe, tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus.